Fronteiras entre as artes da performance e da filosofia, de Charles Feitosa. Artigo contido na Revista Brasileira de Estudos da Presença. Primeira parte. Charles Feitosa, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Unirio, Rio de Janeiro, RJ, Brasil. Resumo. Fronteiras entre as artes da performance e a filosofia. Aparentemente, a filosofia nada tem a ver com as artes da performance, pois seu ambiente é meramente teórico e eminentemente abstrato, enquanto o termo performance remete às noções de operação, execução, ação. Propõe-se aqui a reocupação das fronteiras entre filosofia e as artes da performance através de uma reflexão sobre os seguintes pontos. 1. Qual é a performance da filosofia? 2. O que a filosofia pode dizer sobre a performance? 3. Quais são as formas possíveis de composição entre filosofia e as artes da performance? Palavras-chave: corpo, ação, performance, pensamento, interdisciplinaridade. Nota: o presente ensaio é uma versão corrigida e modificada de uma comunicação oral apresentada no projeto Observatório Filosófico, realizado na Caixa Cultural do Rio de Janeiro, no dia 10/6/2016, em mesa compartilhada com a professora Márcia Tiburi. Fim da nota. Citação. Aproxima-se o tempo em que já não será possível escrever um livro de filosofia como há muito tempo se faz. Ah, o velho estilo! A pesquisa de novos meios de expressão filosófica foi inaugurada por Nietzsche e deve prosseguir hoje relacionada à renovação de outras artes, como, por exemplo, o teatro ou o cinema. Deleuze, 1968, página 4. Fim da citação. 1. Performance da filosofia. O agir filosófico. A filosofia parece não ter nada a ver com a performance, pois se trata de um fazer supostamente abstrato e teórico. Entretanto, existe uma dimensão performativa da filosofia, um modus operandi no seu pensar, um certo jeito de atuar que a distingue das outras teorias existentes do mundo. Entre as inúmeras características que compõem a performance da filosofia, destaco aqui apenas 3, na qualidade de hipóteses de trabalho. Em primeiro lugar, a filosofia pode ser vista em sentido amplo, como um gesto de desconstrução. Nota: vale ressaltar que proponho aqui o uso do termo desconstrução não apenas no contexto pós-estruturalista, mas definindo-o como modo de operação dos filósofos, dos seus primórdios aos dias atuais. Minha hipótese é que, mesmo sem que seja tematizado explicitamente, o pensar característico da filosofia sempre envolve alguma desconstrução do real, como algo supostamente dado toda vez que coloca suas questões. Fim da nota. Trata-se de um fazer mediado por um desfazer do mundo, dos outros e de nós mesmos. Desconstruir não é destruir, mas muito mais um desmontar. É uma espécie de making-off da realidade. Em geral, tendemos a olhar para as coisas ao nosso redor como se fossem algo que existe sem nossa participação. É a mesma coisa que acontece quando dizemos que estamos presos em um engarrafamento. Essa frase tão banal e cotidiana
trata o engarrafamento como um processo independente da nossa vontade, como um obstáculo que se instala no meio do nosso caminho para casa, como se o nosso veículo fosse o único que tivesse direito de estar na rua. O engarrafamento é sempre culpa dos outros. Do ponto de vista de um olhar desmontador da filosofia, ao contrário, seria muito mais coerente ligar para os amigos e avisar que chegaremos atrasados no jantar porque estamos muito ocupados produzindo, junto com uma galera, um belo e enorme engarrafamento. O desfazimento filosófico desvela que a realidade não é algo pronto e dado, mas que vem sendo historicamente construída a cada vez de diferentes maneiras, podendo, portanto, ser reconstruída sempre que necessário. Em segundo lugar, filosofia também é ontologia, do grego O-V-O-N, ente ser e, algo que eu não sei ler, discurso, doutrina, ou seja, investigação pelo sentido do ser. Nota: não estou me referindo aqui à ontologia apenas como um ramo da filosofia. Ao contrário, estou afirmando em alinhamento com Heidegger que toda filosofia, quer saiba ou não, é ontologia. Existem ontologias tradicionais, aquelas que compreendem o ser de forma fixa e imutável, pós-metafísicas, as que compreendem o ser como diferenças plurais, e, finalmente, as negativas, aquelas que simplesmente negam qualquer possibilidade de compreensão de ser. Fim da nota. Nos diálogos de Platão, tal preocupação fica clara por meio de diversas situações emblemáticas, que se reproduzem até hoje em qualquer sala de aula de filosofia. Sócrates pergunta, por exemplo, qual é o ser da beleza? Ao invés de uma formulação geral que dê conta de todas as situações, o interlocutor começa a dar exemplos particulares do tipo de beleza que é uma mulher bela, tal como Helena de Troia. Todo o esforço de Sócrates e o de qualquer professor de filosofia desde então é o de compartilhar a percepção de que a pergunta visa a beleza em si mesma, aquilo que faz com que tanto Cleópatra quanto Gisele Bündchen sejam consideradas belas independentemente dos seus contextos históricos. A filosofia se distingue dos outros gestos do conhecimento justamente por essa constante busca pelo que há de mais universal, mesmo que cada vez fique mais nítido que não é possível encontrar uma resposta definitiva. Finalmente, uma terceira característica notável do ato filosófico, a que mais nos interessa aqui, é sua atitude de constante atenção com a linguagem. Nota: as filosofias do século XX, especialmente através das obras de Heidegger e Wittgenstein, têm a linguagem como tema central, mas minha hipótese de trabalho quanto ao cuidado terminológico do gesto filosófico refere-se à história da filosofia como um todo. Fim da nota. Tal cuidado com as palavras e os conceitos pode causar à filosofia a impressão de excessiva formalidade, como se fosse apenas uma infinita e improdutiva implicância terminológica. Experimente declarar "eu te amo" para um filósofo. Provavelmente a resposta será: o que é amor? Ou para que serve?
No seu livro Paixões da Alma, 1649, Descartes afirma no artigo 97 que quem ama, abre aspas, sente um doce calor no peito e a digestão de carne se faz mais rápida no estômago, de maneira que essa paixão é útil para a saúde. Fecha aspas. Descartes, 1953, página 741. O fato é que para nós, filósofos, as palavras têm poder. E muitas vezes são elas que determinam o que somos e como vivemos no mundo. O exemplo que costumo mencionar em aulas e palestras é uma notícia de jornal do Rio nos anos 1980, que estampou em letras garrafais a seguinte manchete na primeira página: Menor assalta criança. Vejam bem que não se trata de menor assalta menor, nem de criança assalta criança. A escolha das palavras e dos conceitos nunca é neutra ou acidental. Ela desvela nossas posições políticas, éticas e estéticas. Os termos e conceitos que usamos nos discursos cotidianos, acadêmicos ou profissionais, também nos usam e às vezes abusam-nos. Fronteiras versus limites. Dentro desse conceito, pretendo performar um pouco de filosofia, implicando com a palavra fronteira, que nomeia o presente artigo. Hoje em dia está em moda a expressão sem fronteira, como símbolo de um projeto humanitário. Abre parênteses, vide as organizações dos médicos, advogados, cientistas e até mesmo performers sem fronteiras. Fecha parênteses. Nada contra o belo trabalho que essas organizações desenvolvem, mas como filósofo, percebo uma confusão com o uso do termo. O filósofo francês Régis Debray vai mais longe ao afirmar que se trata aí de, abre aspas, uma ideia estúpida que encanta o Ocidente. A humanidade que vai mal irá melhor sem fronteiras, fecha aspas. Debray, 2010, página 13. A expressão sem fronteiras pretende dizer, na verdade, sem limites ou sem barreiras. Embora sejam usadas muitas vezes como sinônimos, há uma diferença sutil, mas fundamental, entre limites e fronteiras, que merece ser resgatada. A palavra limite, de origem latina limes, foi criada para circunscrever um lugar, uma região ou um território. É aquela linha que dá identidade ou mantém coesa uma unidade político-territorial. Limite expressa o fim. O ponto mais ou menos nítido de exaustão ou de esgotamento de um processo ou atividade. Além disso, o limite, seja espacial ou temporal, sempre diz respeito ao interior de um corpo, região ou processo. Já a fronteira, ao contrário do limite, é uma linha que faz referência também ao que é externo. A rigor, não é nem bem uma linha homogênea, mas muito mais uma zona irregular de comunicação e incorporação mútua entre o mundo externo e o interior. A etimologia da palavra fronteira remete à fronte, à testa, à parte mais à frente de alguma coisa. O francês frontière foi usado primeiro como a, abre aspas, parte mais avançada de um exército, fecha aspas, e daí para, abre aspas, campo de operações em contato com o inimigo,
áreas de interação entre exércitos ou terras. Fecha aspas. Na geografia política, a fronteira, abre aspas, é uma zona de contato entre mundos diferentes, entre formações sociais particulares e lógicas, mas não necessariamente opostas. Fecha aspas. Santos, 2011, página 3. Ambos os termos indicam áreas de demarcação, mas enquanto o termo limite se refere ao contorno a ser defendido, à linha onde um território termina, o termo fronteira aponta sempre também para o que está do outro lado do território, para a sua expansão. Por que é importante, então, superar os limites, mas defender a permanência das fronteiras? Porque os limites impedem as passagens, as fronteiras as agenciam. Pensem na nossa pele. Não se trata de uma barreira entre nós e o mundo, mas sim uma zona de interação sem a qual nossa vida não seria possível. A pele é a fronteira que habitamos. Somos todos povos da fronteira em relação a ela. Nota: para uma reflexão mais aprofundada acerca da dimensão fronteiriça da pele, ver o ensaio fenomenológico do filósofo francês Jean-Luc Nancy, de 2014, intitulado Pele Essencial. Fim da nota. A fronteira, ao contrário do limite, carrega essa estranha ambiguidade de nos restringir, mas também de nos constituir, de nos distinguir, mas também de nos abrir para o mundo. Defender as fronteiras não é impedir a invasão do estrangeiro, mas garantir as condições de possibilidade para que ele, o estrangeiro, possa chegar na estrangeiridade que lhe é própria. A distinção entre limite e fronteira pode funcionar como um critério decisivo no embate entre os diferentes modos diferentes de performar a filosofia na sua história. No modo analítico de Kant e Austin, por exemplo, a filosofia foi descrita como o gesto de estabelecer limites e divisórias, demarcando as linhas de interdição da razão, os abismos não ultrapassáveis entre aquilo que podemos ou não saber, dizer ou fazer. Já Hegel, no modo dialético, alertava que só tem consciência dos seus limites aquele que de alguma maneira já está para além deles. É próprio da razão dialética atropelar os limites ou se expandir rumo à totalidade. Mais recentemente, no modo heideggeriano/fenomenológico, considera-se que o todo é uma ilusão inalcançável e que o ato filosófico consiste em desvelar que nossos limites não são nunca determinados por alguma forma de pré-ordenação do espaço a que teríamos direito. Tal como uma paródia do famoso verso-poema de Antônio Machado, abre parênteses, caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Fecha parênteses. É como se Heidegger estivesse sussurrando em nossos ouvidos. Não existe limites para o pensar antes da própria experiência de pensar. Defende-se, portanto, que a reinterpretação dos limites não mais como barreiras, mas como fronteiras, abre parênteses, zonas de intercâmbio, fecha parênteses, depende do modo como habitamos o mundo. Indo mais além no modo contemporâneo, abre parênteses, derridiano/deleuziano, fecha parênteses, entende-se que são as próprias pontes que tornam possível a existência das margens do rio, não o contrário.
As filosofias do século XXI, na medida em que se pretendem pós-metafísicas, têm a prioridade de estabelecer mais e melhores pontes ao invés de reforçar ainda mais a distância entre as margens. Toda a presente implicância com o termo fronteira é, portanto, apenas uma preparação para a seguinte asserção: pleiteamos uma filosofia sem limites, mas não sem fronteiras. Nesse sentido, o título do presente ensaio, acerca das fronteiras entre as áreas das artes, da performance e da filosofia, quer apontar para a importância de criação e preservação de uma zona de interação entre elas, a ser ocupada e expandida a partir desse ponto.